O Código de Defesa do Consumidor ele acaba criando e estabelecendo uma política nacional de relações de consumo, que traz objetivos, princípios e instrumentos que devem ser utilizados para a efetivação da proteção e defesa do consumidor. Com relação aos seus objetivos, ele diz que os objetivos dessa política, em primeiro lugar, deve ser o atendimento das necessidades dos consumidores, sempre levando em consideração, pessoal, a dinamicidade das relações de mercado e consumo. Então, em razão da dinamicidade, obviamente, o atendimento dessas necessidades, ela deve se adequar às próprias necessidades verificadas no momento atual das relações de consumo. O outro objetivo, respeito à dignidade, isso é até um próprio fundamento da República Federativa do Brasil, que está previsto lá no artigo 1º da Constituição, a saúde e segurança, a proteção e saúde e segurança do consumidor sendo repetido em várias oportunidades, seja como direito básico do consumidor, seja como um objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo, e tendo até um capítulo próprio, uma seção própria de proteção dentro do Código de Defesa do Consumidor, que a gente vai falar nas próximas aulas. Proteção dos interesses econômicos dos consumidores, levando em consideração que só a partir da proteção dos interesses econômicos dos consumidores é que o mercado será saudável e poderá evoluir, melhoria da qualidade de vida e transparência e harmonia nas relações de consumo como pressuposto do exercício de todos esses outros objetivos. Além dos objetivos, o Código traz também quais são os princípios a serem aplicados ou a serem observados no momento de aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor, visando cumprir aquilo que é estabelecido pela política nacional. O primeiro deles é a vulnerabilidade. Pessoal, a vulnerabilidade é um princípio básico. Todas as relações de consumo, todo consumidor ele é considerado vulnerável. Nós vamos entender a diferença entre vulnerabilidade e hipossuficiência. Nem todo consumidor é hipossuficiente, mas todo consumidor é vulnerável, até porque a vulnerabilidade é o pressuposto básico da criação do sistema de defesa do consumidor, levando-se em consideração que o consumidor tem uma posição de vulnerabilidade em face do fornecedor. Necessidade de ação governamental para a proteção efetiva dos direitos do consumidor. Presença do Estado nas relações de consumo exatamente para evitar práticas abusivas. Harmonização, que envolve proteção e o desenvolvimento econômico. Pessoal, a harmonização das relações de consumo, equilíbrio nas relações de consumo, ou a busca por ele, é um dos pressupostos básicos estabelecidos até mesmo pela ordem constitucional econômica, no momento que traz lá a proteção e defesa do consumidor ao lado da livre iniciativa. Ou seja, só faz sentido uma ordem econômica só será considerada justa dentro do ordenamento constitucional brasileiro, caso proteja efetivamente os direitos do consumidor. Educação e informação, também com base naquele objetivo de transparência, controle de qualidade e os mecanismos alternativos de solução de conflitos, com o avanço das tecnologias, a adoção de novos meios de solução desses conflitos tem sido verificada no ordenamento jurídico brasileiro. Coibição e repressão de práticas abusivas deve ser uma prática constante do Estado, não só no momento da legislação, como também no momento da aplicação da lei. Racionalização e melhoria dos serviços públicos, lembrando que os serviços públicos estão sim sujeitos à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, por fim, a realização de estudos constantes que visem a adequação das normas à realidade do mercado de consumo. E quais são os instrumentos que devem ser utilizados para a consecução desses objetivos, para o cumprimento desses princípios? O Código diz que o primeiro deles é a assistência jurídica integral e gratuita. Pessoal, é daí que surgiu, por exemplo, a criação das defensorias públicas, que obviamente não servem só para proteger os interesses dos consumidores, mas é sim um importante instrumento de aplicação da assistência judiciária integral e gratuita. Além de institutos como a gratuidade de justiça, que está prevista lá no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, e outros instrumentos que visam possibilitar ao consumidor que não tenha condição financeira de defender os seus direitos. A criação de promotorias de justiça e defesa do consumidor, que tem um papel importantíssimo, principalmente na atuação coletiva, na proteção dos interesses coletivos dos consumidores. Delegacias especializadas que visam coibir e reprimir crimes contra a ordem do consumidor, a criação dos juizados especiais de pequenas causas, bem como das varas especializadas, que se liga com a questão da assistência jurídica integral e gratuita, mostrando que esses juizados, em razão da facilidade de acesso, dos princípios que regem celeridade e oralidade, esses juizados eles devem ser mais eficazes e mais rápidos na proteção dos consumidores, bem como o estímulo à criação e desenvolvimento das associações. As associações são aquelas de direito, são aquelas associações civis sem fins lucrativos criadas com a finalidade de proteger os interesses dos consumidores. Essas associações têm também, juntamente com o Ministério Público,
exercido um papel relevantíssimo na proteção dos interesses coletivos dos consumidores. E para finalizar, pessoal, nós precisamos falar um pouquinho do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que é composto por uma variedade de órgãos que integram esse sistema e visam, por meio daqueles instrumentos, alcançar os objetivos e cumprir os princípios estabelecidos pela Política Nacional das Relações de Consumo. Quais são esses órgãos? Os primeiros deles são os que estão inseridos na ordem federal. A Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, é uma secretaria vinculada ao Ministério da Justiça e que lá dentro da Senacom, dentro do seu organograma, está o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, o DPDC. Os PROCONs, que podem ser PROCONs estaduais ou municipais, PROCONs de poder legislativo ou de poder executivo, que exercem um atendimento pessoal ao consumidor de caráter extremamente relevante, principalmente na solução administrativa das demandas. O Ministério Público, como já dissemos, atuando principalmente na defesa coletiva do consumidor, delegacias de defesa do consumidor coibindo e reprimindo os crimes, a Defensoria Pública garantindo ali àqueles que não têm condição de litigar em razão dos custos, garantindo a proteção e defesa do consumidor para esses consumidores, os juizados especiais cíveis integrando o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, as organizações civis e também as agências reguladoras que atuam dentro dos mercados regulados, aqueles mercados concedidos, onde há concessão de serviços públicos aos particulares. As agências reguladoras exercem um papel relevante, principalmente ali com suas ouvidorias, com a atuação repressiva nesses casos dos mercados regulados, onde esses outros órgãos poderiam não ter tanta força assim. É essa, pessoal, a configuração geral da Política Nacional de Relação de Consumo, que engloba o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor com os órgãos competentes e constitucionalmente previstos para a consecução das finalidades, objetivos, princípios, utilizando-se de todos aqueles instrumentos já previstos no Código de Defesa do Consumidor.